A obra é de Deus. Sim, mais uma vez eu estou falando sobre isso. A obra é dele. Quando você não entende isso, você fica ansioso, você fica triste. Confie nele, lembre-se, a obra é dele. Bom dia, graça e paz. Filipenses aqui, Paulo está preso. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. É isso que às vezes é o que falta para você, por isso você anda triste. Paulo podia estar triste ali, ali na cadeia, mas ele entendia, não, Deus começou a obra, ele vai continuar essa obra na igreja de Filipe. E na minha vida também. Eu estou aqui, tem um propósito. A obra é dele, é ele quem faz, lembra? Os filipenses podiam pensar, e agora, cadê o nosso líder Paulo? A nossa igreja vai ficar como? Com ele preso. Aí Paulo fala, ei, foi Deus quem começou essa obra, não fui eu. Portanto, descansem. E hoje eu quero falar um pouquinho, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre algumas experiências em relação a isso, essa percepção de que não é minha, a obra é dele. Eu vou contar algumas experiências aqui hoje, para aplicar isso aqui, de como que ele que começou. A igreja de Filipe poderia ser tentada. Cadê Paulo? Estamos sem líder, vocês não estão, porque o pastor de vocês de fato é Deus. Então, deixe-me dar alguns exemplos. Eu lembro quando eu conheci minha esposa. Né? Para mostrar, não é a gente que faz, é Deus. Eu conheci minha esposa, alguns conhecem já a história. Eu morava em Goiânia, estudava lá, fazia seminário lá em Goiânia. E eu morei 2 anos lá. No final do ano, eu voltava para minha cidade, Ubatuba. Eu morava em Ubatuba. Então, morando em Goiânia, nas férias lá, eu fui para Ubatuba ficar lá na casa dos meus pais. Quando eu voltei de férias, minha esposa me viu, né, na época não era minha esposa ainda, e falou, oi, que eu sempre sentava na primeira fileira. E aí ela falou assim, porque ela... Ai, meu Deus, vou contar isso aqui, essa feiura. Ela dançava lá na igreja, você acredita nisso? Eu era da igreja dessa, meu Deus do céu. Mas enfim. E aí ela sentava na frente e ela me viu ali, nossa, você tá sumido. Aí eu falei, pronto, tá gamada. Nada a ver, nem gostava de mim, gostava de um filisteu lá, um filho de Satanás lá. Ah, meu Deus, um viado do Satã lá. E aí, mas por isso eu criei coragem e fui falar com ela. Eu achava que ela, como diria o Cris, todo mundo odeia o Cris, né? Tá na minha. E quando eu fui falar com ela, pra gente conversar, pra gente entrar na corte, porque a gente não acredita em namoro. Na nossa igreja a gente prega, né, sobre a corte, que não tem esse negócio de beijo antes de casar, não. E aí eu fui convidá-la, né, para a corte, lá no Parque Vaca Brava, em Goiânia. E falei por 2 horas para mostrar a minha sapiência, pensando, nossa, eu sou tão sábio. E aí ela aceitou, mas depois ela contando, né, eu não aguentava mais ouvir a sua voz, você falava demais. Não é graça de Deus isso? Fiz tudo errado e ainda consegui casar. E puxa vida, sem sombra de dúvida, não teria como explicar o trabalho que Deus faz através do meu trabalho sem minha esposa, não teria como. E aí eu concluo, é Deus mesmo, foi Ele que começou a obra na minha vida. Ou penso no outro exemplo, esse aqui, ó, esse canal aqui que talvez vocês já conhecem, eu contei aqui um pouco isso no meu testemunho, tem um vídeo aqui, o meu testemunho, como eu me converti, assista. Como que começou esse canal? Vocês lembram? Eu já contei para vocês? Vê se tem a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Eu tinha certeza absoluta que ninguém ia assistir ao canal, então eu não queria, porque eu via pastores de igrejas muito maiores que a minha. Os caras faziam lá vídeo e tal, pastores famosíssimos. E era difícil, poucas visualizações, e eu pensava, poxa, se esses caras não conseguem ter visualização, imagine eu, minha igreja aqui no interior, pequena. Então, eu achava que era um desperdício, ia ter lá, se tivesse 5 visualizações seria muito, eu pensava. Eu achava que era um desperdício de tempo. E eu não queria, eu falava, ninguém vai assistir isso aí, então vou focar nisso aí e vou perder de ajudar tantas outras pessoas aqui. Então eu não queria, tinha decidido, e outro ponto também era medo puro mesmo, medo de falar para todo mundo ouvir, você ser xingado e por aí vai. Mas aí aconteceu a pandemia, a pandemia veio, minha igreja decidiu fechar a igreja a gente votou, fez uma reunião, votamos, e eu falei, vamos continuar com a igreja, com o culto, ou como é que vai fazer? Vai fazer online. E aí a igreja votou por fazer online e fechar a igreja. Totalmente errado, pecaminoso isso. Errado, erradíssimo.
Só que foi assim, na sexta, a gente decidiu isso na sexta. E eu saí dali e fui pro mercado. E aí eu pensei, peraí, o mercado pode abrir, tá todo mundo aglomerando, na igreja não? A igreja que tem um pão que desce do céu? E aí logo em seguida eu já abri igreja, assim, questão de alguns dias, eu acho. Eu já abri igreja e falei pro povo, ó, se vocês não quiserem, o problema é seus. Quer dizer, a gente começou primeiro numa casa, um culto numa casa, e falei, ó, se vocês não quiserem, não existe esse de culto online. Eu falei, para com isso, aí é um absurdo. Sei online agora? Meu Deus do céu. Eu falei, não, não aceito isso não. E aí a gente foi e começamos e logo já abrimos a igreja de novo e nunca mais fechamos. O Dória, depois do Dória mandou fechar de novo, a gente manteve aberto. Enfim, mas aí eu já tinha, já que eles quiseram, eu já tinha começado o canal. Aí eu comecei o canal. Ou seja, eu só comecei porque eu fui meio que obrigado ali. Ou seja, e comecei ainda por conta, não obrigado, né, mas comecei por conta de um pecado meu, porque acredito que foi pecado ter fechado a igreja, ter feito culto online. Que isso, que raiva, viu? Então, assim, quando alguém perguntar, e aí, qual foi o seu segredo? E os próprios vídeos que mais fizeram sucesso, eu não sabia nada de algoritmo, de nada de thumb. Thumb é aquela imagenzinha que você vê quando você vai clicar no meu vídeo. Nem sabia que o negócio chamava thumb. Eu fui lá e fiz a série sobre esquerdismo porque eu acreditava que era super importante, mesmo sabendo, ó, tem um monte de pastor que vai falar, você não pode falar desse assunto do culto, e por aí vai. Eu falei, não quero nem saber, eu vou falar porque eu acredito que é importante. Porque o esquerdismo é uma religião. Ou seja, é um tema religioso falar da esquerda. Falar sobre política é um tema religioso, afinal de contas, aborto é o quê? Não é um tema religioso? Roubar não é um tema religioso? Está na Bíblia, não roubarás. E o que a política faz? O que o socialismo prega? O roubo. Então eu falei, não, eu vou pregar isso aqui no culto, preguei no culto. É a minha série mais assistida, tem mais de 1 milhão aí de visualizações. Enfim, mas não fiz isso planejado, nunca imaginei que ia dar certo isso, nunca imaginei. Nunca imaginei que ia... Nunca imaginei, né, que ia chegar tão longe assim. E eu lembro quando eu ia pregar em outros lugares, as pessoas me perguntavam, o que você fez? Eu nem gostava de falar. Como é que, né, qual que é o seu segredo? Eu falava, que segredo, rapaz? Eu fiz tudo errado, eu comecei esse canal por causa de um pecado. Eu não gostava nem de falar desse assunto. Porque eu falava, como que eu vou falar sobre isso aí? Tem nada a ver comigo esse canal. É a obra dele. Enfim, podia dar outros exemplos, mas esses aí já são bem legais para mostrar que é isso. Ele começou boa obra. A obra é dele. O que ele deu para você é o que é para dar. Então não fica aí ansioso, com medo, triste. Eu tenho tão pouco. Claro, tem momentos que a gente não tem certas coisas por conta de pecado, mas avalia isso, vê se há pecado, se não há. Agradece a Deus pelo que você tem, pela sua vida, porque a obra é dele, é ele quem faz. Então é sobre isso. Isso faz com que a gente se acalme. Porque Paulo poderia pensar, eu estou preso agora, meu Deus, e agora e a obra, como é que vai ser? Oh, meu Deus. Aí Paulo lembrava, ele que começou a obra não é minha, é ele quem faz, ele não precisa nem de mim para fazer nada. A obra é dele. Como esse princípio faz com que você tenha uma vida vigorosa, em paz e feliz. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos orar? Encerrando aí mais uma semana, né? Graças a Deus, mais uma semana a gente... Né? Hoje é sexta. Sextou, como diria, o Vida Louca. Mas que privilégio pra gente, mais uma vez, a gente está de pé. Pela exclusiva bondade de Deus, gente. A gente não merecia. Eu sei que você não tem tudo que você quer. Eu também não tenho tudo que eu quero. Mas eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu mesmo gostaria de abrir tantas outras igrejas. Às vezes eu vejo pastores que eu acredito que eles pregam não é correto. E eu falo, puxa vida, olha, ele tem um alcance maior que a gente. Eu gostaria tanto. Que eu acredito que eu prego a verdade. Eu gostaria tanto que essa pregação fosse tão mais longe. E aí quando eu sou tentado a ficar ansioso por isso, eu falo, mas a obra é do Senhor. O Senhor controla tudo. O Senhor nos trouxe até essa sexta. O Senhor nos trouxe até este dia mais uma vez. Estamos gratos por isso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma semana que está se encerrando. Obrigado pela tua bondade, porque o Senhor começou boa obra em nós e é fiel para completá-la. Nós não precisamos andar ansiosos. O Senhor cuida da sua igreja, o Senhor cuida de nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós louvamos o teu nome, bendizemos o teu santo nome e pedimos, Pai, enche-nos do Senhor a cada dia, aumenta a nossa fé a cada dia, porque com
quanto mais fé tivermos, menos tristeza e ansiedade vamos ter. Nós oramos em nome de Jesus. Estava lembrando aqui de uma música da Batista Lagoinha, né? Por tudo que tens feito, sempre amei essa música. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Deus abençoe você, gente. Até a próxima, se Deus quiser.